ela vai falar como é o bem no mal de Alzheimer. Curioso isso. É a enfermeira Zulmira Vono. Você está lançando aqui pelo Senac, né? Editora Senac, O Bem no Mal de Alzheimer, Zulmira Elisa Vono. Eu fiquei muito intrigado pelo seguinte: qual é o bem do mal de Alzheimer? De cara, né? Já de cara, assim, né? Porque pois é, eu não consigo essa doença que assusta, deixa muitas pessoas, famílias desestruturadas. E eu vou aproveitar até a dica do seu entrevistado, Antônio Calone, que falou que a mãe dele, que a avó dele enlouqueceu, que ela tinha uma esclerose e que ele descobriu que a avó tinha algumas imagens e ele conseguiu entrar dentro da imagem da avó e ele reporta de uma forma muito poética, muito feliz, brilhante, a alegria que ele teve de entrar dentro da história da avó. Porque quando as pessoas vão falar que tem um familiar portador da doença, geralmente eles falam: olha, eu tenho um familiar, e morre, e cai para trás, e chora, e esperneia, que é portador da doença. A minha mãe teve a doença, e eu acho que minha mãe foi a grande inspiradora. Eu já tenho outros livros publicados, mas esse livro tem um diferencial para mim, porque ele não foi só escrito com base no conhecimento técnico e científico, mas com base na minha convivência debaixo do mesmo teto com minha mãe. Eu só tenho um irmão de verdade, um irmão de mentira, um irmão de verdade, um irmão adotivo. Minha mãe conviveu comigo e esse foi o meu presente. Foi um grande presente porque eu aprendi, eu descobri coisas que eu não sabia na minha mãe. Agora, nesse processo de involução da memória. Sei. Agora, Zulmira, existe uma diferença entre o Alzheimer, por exemplo, o que se chama de demência precoce, não sei se ainda se chama? Não. Ou são dois nomes para designar o mesmo problema? Ou a arteriosclerose, enfim. Esses nomes, na verdade, isso é uma história. A doença de Alzheimer tem esse nome porque ela foi descoberta, ela foi citada, ela foi descrita pela primeira vez por um médico alemão que chamava Alois Alzheimer. E isso aconteceu em 1906. Então, todo esse processo, ele chegou a apresentar tudo isso no congresso, mas todo esse trabalho que ele fez, analisando as lâminas, uma análise histopatológica. Depois que a paciente dele morreu, ele fez a análise dessas lâminas e foi descobrir que essa paciente tinha, histopatologicamente falando, uma aparência diferente nas células. Não é histopatológico, sem né? ser histopatologicamente falando, como é que você diria isso sem ser numa linguagem histopatológica? Abriu o cérebro depois que ela morreu, corta um pedacinho do cérebro, põe numa lâmina, olha no microscópio para ver o que está acontecendo lá dentro. E, no caso do Alzheimer, aparece isso na lâmina. Ele descobriu que tinha uma aparência diferente do que ele já tinha visto. Alois Alzheimer era um médico psiquiatra. E ele foi procurado por um maquinista que foi levar a esposa dele
falando como o Antônio Calossi falou, que a esposa estava louca, que ela nunca tinha tido ciúme dele, de repente ela estava se contorcendo de ciúme e estava atrapalhando a vida dos dois, né? E ele então foi procurar um psiquiatra, entendendo que a esposa estava louca. E quando quando essa paciente, Dona August, que foi a primeira paciente descrita pelo Alois Alzheimer, e que foi essa paciente que ele descreveu, inclusive, nesse congresso, onde ele citou todos os detalhes da doença, do que ele tinha observado, é muito interessante saber o seguinte: esse médico ficou viúvo e passou a morar dentro do hospital. Ele convivia com essa paciente de uma forma diferente. Ele estava ao lado dela, convivendo com ela. Sim. É diferente de você chegar até um consultório e atender e a pessoa ir embora. Em loco, quer dizer, ele pode... E ele foi vendo que essa paciente tinha uma evolução da doença também diferente. E ela era uma paciente de 51 anos, é importante citar isso também. É precoce, né? Não, 1906 também podia ser considerado uma pessoa idosa, mas ele tinha outros pacientes idosos com demências que tinham manifestações diferentes. Essa diferença, essa sutileza é que nos chega até hoje para nós essa doença, que é uma demência senil do tipo Alzheimer. Demência senil. Senil porque a senescência é o processo de envelhecimento normal. A senilidade é o processo de envelhecimento com patologia. Então, por isso é senil. É uma demência senil do tipo Alzheimer, porque existem vários outros tipos. Eu queria perguntar, Zumira, porque a gente você ainda não me esclareceu, além desse contato que você observou do Caloni com a avó, o bem do mal de Alzheimer. A única... Deixa eu só completar a pergunta, desculpa, mas é rapidinho. O que eu acho é que o mal de Alzheimer deve afligir muito mais aos familiares do que o próprio doente, porque para ele, a não ser quando chega num estágio talvez muito grave, que a Rita Hayworth, no final da vida, ela ficava sentada numa cama e tal. Mas o período de esquecer de um amigo, de novo, quer dizer, conhece mais uma vez o amigo, ontem conheci um sujeito espetacular, e é o mesmo que ele está conhecendo hoje, diz, você é uma pessoa adorável e tal. Isso não deve afligir tanto a própria pessoa, mas aflige violentamente os familiares, né? Há uma maneira dos familiares que não tiveram essa sensibilidade, que o Caloni é uma pessoa, deu para notar, extremamente sensível, de chegar para a pessoa e dizer quem é você, o que você está fazendo, e testado com essa pessoa na véspera. Como lidar com isso? O conhecimento é a base para você saber conviver com essas pessoas. Mas como nós estamos dentro de um país muito grande, uma diversidade muito grande de pessoas de nível socioeconômico, cultural muito grande, pouquíssimos especialistas na área de geriatria e gerontologia. Como a gente vai difundir? Por isso eu só tenho que agradecer imensamente esse momento de estar aqui e poder divulgar esse trabalho que eu tenho feito até em movimentos, numa ação social mesmo, com essa intenção de ser bocuda, contar aquilo que eu sei e aquilo que pode ser minimizado. Porque há uma forma de você conviver com isso mais amena. Porque, como você muito bem colocou, o paciente muito pouca lucidez ele vai ter sobre a situação. E existem pessoas que são tão sem o conhecimento, sem o tato e sem a vontade também, eu acredito, de se engajar dentro da história, que eles chegam, você explica, olha, a minha família e tal, aqui ó, sua tia, está com Alzheimer, é uma doença, assim, assado. Ele chega perto e fala, oi tia, você está lembrada de mim? Tá, só para escutar, não. Se já sabe que a doença faz isso, por que insiste? Não, mas tem pessoas que fazem isso nem com doentes, com qualquer pessoa.
Tá lembrado de mim? Você não tá lembrando de mim. Mas vamos lembrar. Você deve dizer, não, eu tô com Alzheimer, como é que eu vou lembrar? Não posso. Agora... Esse bem, te interrompendo, Jô, esse bem é tudo aquilo que você, enquanto familiar e cuidador, pode desenvolver em você através da convivência de uma pessoa que vai se afastando dessa realidade que a gente vive aqui, dessas formalidades. Eu costumo dizer que a pessoa com Alzheimer, ela vai perdendo o verniz social. Mas além disso, eu acho que chega um momento que começa a angustiar o paciente, né, o doente, é quando ele começa a ter ou manias persecutórias, fulano quer me pegar, o fulano, sei lá, né, o Raimundo, ou sei lá, o Luiz quer me pegar, o Luiz quer me pegar. Ou, como aconteceu com a avó do Calone, né, de ter perdido alguma coisa, de ter perdido o personal trainer, Isso é uma coisa de consciência que a cabecinha já não está agindo como agia antes, né? É, isso mesmo. Modelo, receita, como cuidar de uma pessoa idosa, portadora de Alzheimer, não existe. Primeiro, não existe porque as pessoas são diferentes. Agora, já há caminhos a cura do Alzheimer e do mal de Parkinson? Não. O mal de Parkinson até é mais adiantado. Existem muitas pesquisas sendo realizadas, existe muito trabalho sendo feito com pessoas portadoras de mal de Alzheimer, mas são trabalhos, são pesquisas que funcionam às vezes numa direção, não funcionam com outro tipo de paciente, né? Mas é muito importante que a gente, através do conhecimento, a gente procure conviver com as pessoas de uma forma mais amena, sem tentar pressioná-la para que ela faça aquilo que você quer. Sem agredir a pessoa. Bom, né? Eu conversei aqui com a Zulmira Vono, que está lançando pela editora Senac O Bem no Mal de Alzheimer. Zulmira, muito obrigado. Eu acho que o seu livro deve, pelo visto aqui, deve esclarecer uma série de perguntas, enfim, de dúvidas que as pessoas têm sobre o assunto. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.